Fala pessoal, sejam bem-vindos ao novo episódio do The Alpha Room. Meu convidado de hoje já está no mercado financeiro desde 1998. 10 desses anos foram dentro de Wall Street e depois com passagens no BTG, C6 e na Avenue. Hoje mora no Texas e já ensinou mais que 15 mil brasileiros a investir no exterior. Então hoje aqui comigo, Fábio Fores. Fábio, seja bem-vindo. Muito obrigado, um prazer estar aqui, agradeço o convite, e é sempre bom falar com brasileiros focados em investimentos, porque como você falou, são 30 anos, eu tenho 47, a única coisa que eu sei direito, além de futebol, é falar disso. Maravilha. Depois a gente pode até falar um pouquinho de futebol. Estou até curioso para quem você torce. Mas vamos lá, Fábio. Então, para todo mundo te conhecer um pouquinho mais, me conta um pouquinho mais sobre o seu currículo, um pouquinho mais de detalhe, como é que você chegou até hoje em Texas, onde você está morando hoje. Bem, eu começo que eu nunca gostei de matemática na escola, e desde da infância sempre quis fazer coisas ligadas ao público, né? Eu fui DJ na adolescência, cheguei a ter programa de rádio em São Paulo, toquei em várias baladas na época, e entrei na faculdade de administração porque queria fazer publicidade. O pai de uma grande amiga minha, que era diretor de marketing de um grande banco, falou: não, 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 não faz publicidade, faz administração, que é abrangente, e depois se especializa em marketing, que vai ser melhor para você. E não gostei do primeiro ano de faculdade, pedi para minha família, fui tentar entrar na faculdade em Miami, porque na época, era 1997 para 98 isso, tinha tido o filme do Tom Cruise, o Jerry Maguire, onde ele era agente esportivo. E a faculdade de Miami tinha um curso de agente esportivo, eu falei, pô, eu quero fazer isso. Vou lá tentar fazer o curso, eu tinha entrado em administração na PUC, tranco a PUC, vou lá fazer o curso, e vou ser agente esportivo de atleta. E morando em Miami, eu dividia o dormitório com uma turma do UBS da Suíça, que tinha vindo fazer também um MBA e estava fazendo a proficiência em inglês, como eu, para poder aplicar eles para o MBA e eu para a faculdade. E me encantei com o dia a dia dos caras, porque eles estavam fazendo o inglês, mas trabalhando ao mesmo tempo, a gente trocando histórias de experiências. Um trabalhava numa mesa de renda fixa, o outro era um analista de equity, o outro era um portfólio manager, e achava aquilo sensacional. Quando eu voltei para o Brasil, porque infelizmente não deu certo a minha jornada para entrar na faculdade em Miami na época, eu voltei para o Brasil, eu não pude voltar para a faculdade, porque minha faculdade era anual, e o segundo semestre eu não conseguia pegar nenhuma matéria. Aí meu pai falou, vai fazer alguma coisa. Eu fui fazer um curso de mercado financeiro na época, o Profins, que era um curso com vários caras feras do mercado financeiro. Na época, o Walter Sestari, que é uma lenda do mercado financeiro brasileiro, era um dos professores. E ao mesmo tempo eu arrumei um emprego numa corretora, na Bovespa, que o pai de uma amiga tinha uma corretora. Ele falou, vem aqui, se tiver uma vaga a gente te coloca. Eles me colocaram de auxiliar lá, para passar o dia. Fazia Profins, ia para a corretora, comecei a gostar, me mandaram para o pregão. E aí eu me apaixonei, porque eu Olha. entrei na bolsa em 98, eu fazia os dois pregões, era Bovespa numa rua e depois se atravessava a praça e ia para a B3, a BMF na época. Eu achava aquilo o máximo. E eu entrei, você falou da época 98, foi quando a gente perdeu a paridade do real para o dólar. Então eu vi o dólar subindo, eu vi aquela agitação e naquela época as rodas se mexiam, eu achava aquilo fantástico e foi o que me fez ficar no mercado a vida inteira. Como eu sou neto de americana, eu tinha um inglês muito bom e a corretora que eu trabalhava precisava atender gringo. A minha primeira conta, eu subi para a mesa para atender a Lehman Brothers na época, que investia no Brasil. E a Lehman Brothers era a globalização em pessoa, porque era um banco em Times Square, em Nova York, na Times Square. O trader de Brasil e Argentina era um indiano. Então imagina, um indiano trabalhando na Times Square em Nova York, operando Brasil e Argentina direto na América do Sul. Não tem coisa mais globalizada do que isso. Exato. É. E eu ficava o dia inteiro com ele no telefone operando dólar. Aí peguei a Lehman, a Goldman e fui crescendo na minha carreira. De lá eu fui para Capital Markets, da Capital fui para Link, passei um bom tempo na Link, a Link me mandou para Nova York em 2005, onde eu morei 2 anos, de 2006 a 2008, já em Nova York, trabalhando numa mesa de moedas, que foi aí que a minha cabeça explodiu, e voltei, fui para a BTG, foram quase 10 anos de BTG, a BTG me deu a oportunidade de chegar aqui. Em 14 a BTG me manda para cá, para Nova York, eu fico até 2018, ainda passei pela ICAP, C6, foi quando eu conheci o digital na pandemia.
e o Roberto Lee, que é o dono da Avenue, o fundador, ele fez faculdade comigo na PUC. Então a Ah, gente se reconectou e eu falava ali, eu estou trabalhando com um cara muito bom de finanças, o Bruno Perini, e a gente fala muito de vocês, e eu estou ensinando o brasileiro a investir aí por vocês, mas brasileiro, você tem um baita de um produto que o brasileiro não entende o acesso. Vamos montar uma escola aí na Avenue. Ele falou, cara, puta ideia, vamos. E eu fui para a Avenue em 2000, deixei o C6, saí de Nova York em 2021, em maio de 21, para a Avenue, para montar uma escola, para fazer uma das coisas que eu faço hoje, que é ensinar o brasileiro que investir não precisa ser só no Brasil, e que é muito importante hoje em dia o brasileiro diversificar o risco do seu portfólio. A gente tem um problema, Ricardo, que a gente pensa muito em retorno. A conversa no Brasil é muito rentabilidade, porque a gente é viciado no CDI, que deixa a falsa impressão que investir é fácil, você compra lá, vai sempre render, e não é assim. E no fundo, o primeiro passo da diversificação é para te proteger do risco concentrado num ativo ou concentrado numa jurisdição, que é o Brasil. Então, pô, você já tem toda a sua vida no Brasil e hoje você tem acesso ao mundo, vamos diversificar, investir fora. Não é, você não está apostando contra o Brasil, não, você está diversificando e se protegendo para, se o Brasil passa por problemas ou ondas ruins, porque é uma economia jovem, estável, você tem um pedaço do seu patrimônio se protegendo e também investindo em coisas que no Brasil você não consegue. Veja aí, inteligência artificial hoje, todas essas empresas, você não consegue investir no Brasil de forma eficiente em tudo isso. E aí essa é a minha curta biografia do que eu faço hoje no Texas. Eu saí da Avenue depois de um ano, continuei independente, continuei com o Bruno Perini, estou com ele até hoje, eu faço todo o suporte lá do time dele, mas também criei minhas coisas. Então hoje eu tenho o meu curso, eu tenho uma gestora aqui onde eu cuido de mais de 40 famílias com um sócio, também com os investimentos aqui fora, brasileiros tanto daí quanto residentes aqui nos Estados Unidos. Faço consultoria, dou palestra, tentando ajudar o brasileiro a expandir a fronteira do dinheiro deles, né, para se protegerem e para também participarem da economia global, dado que o nosso país é maravilhoso, mas ele ainda é muito pequenininho em sim. termos de mundo em relação aos investimentos. Não, perfeito, muito bom. Parabéns aí pela essa trajetória, realmente veio um grande sucesso aí. Posso só recomendar, já fiz também uma parte do seu curso lá também de viver de renda no exterior, então bem interessante Obrigado. também. Mas me conta um pouquinho como é que é seu método hoje, porque acho que eu também no meu dia a dia, né, conversando com clientes, essa questão de diversificar globalmente para o brasileiro, principalmente, é ainda uma barreira muito grande, né? Assim, explica um pouquinho, assim, além dos que você já mencionou agora, quais são os principais motivos, né, e benefícios também para o brasileiro fazer essa diversificação, até para uma parte maior do patrimônio dele em uma moeda mais forte, né? Começa por aí, você se proteger da desvalorização da sua moeda, do seu poder de compra. A primeira coisa é que nós somos um país onde a educação financeira começou em 2012. Em 2008, quando eu volto de Nova York, eu trago para Link, na época que hoje é o UBS, a gente começa a trazer de Nova York, porque eu vivi isso durante 2 anos. Imagina o seguinte, o cenário. Eu trabalhava num andar de uma corretora, que hoje ela está no Brasil também, a BGC, onde eu tinha o mundo inteiro acontecendo no andar, eram 456 brokers e divididos por várias mesas. Então você tinha toda a parte de moeda e renda fixa acontecendo tudo na sua frente. Mesa de Ásia, mesa de emergentes do leste europeu, Europa, África, tudo ali, a Oceania, Estados Unidos e América Latina. Aí eu via tudo isso. Foi aí que minha cabeça, eu falei, cara, o mundo é realmente todo conectado, que você via a onda do barulho acontecendo até chegar no Brasil, a mesa do lado era Peru, Argentina, Chile, que são mercados muito menores. E do meu lado, tinham eu com mais 4 brokers, nós éramos uma equipe de 5, atendendo quase 40 clientes no telefone, no terminal, trocando spread, fazendo as coisas para negociar o real lá fora, né? A gente negociava o que a gente chama de NDF, que é o real não conversível lá fora. Você negocia contrato de balcão de contraparte e fazia a proteção na B3. Então, tudo que eu fazia ali, eu ia na B3 e desovava em dólar futuro. E do meu lado, tinham 2 caras, sem brincadeira, 2 caras que atendiam quase que 100 instituições do mundo todo, operando as 7 moedas do G7, num terminal, porque os clientes tinham acesso ao DMA. O Brasil não era eletrônico na época.
E quando eu volto, começa a chegar os terminais eletrônicos, porque a bolsa já era dividida um pouco do dia pregão, um pouco do dia eletrônica. A eletronificação começou. E a gente vê aquilo e fala, cara, a gente precisa dar o DMA para os clientes. A gente volta, começa a implementar aquilo. Aí que depois disso, a bolsa intereletrônica começou a nascer XP, com acesso à pessoa física. Porque quando eu comecei no mercado, em 98, se você falasse, Fábio, o que você acha que é do futuro? Eu nunca ia falar que hoje eu ia estar falando de investir no exterior, porque o brasileiro de um celular podia ter uma conta aqui fora investindo fora. Era uma realidade que não existia na década de 90, nem no começo dos anos 2000. Aconteceu muito repentinamente de, primeiro, o brasileiro ter esse acesso aos investimentos pós 2012, com a Bolsa Eletrônica, essa série de produtos, vocês não existiam, né? Essas assessorias de investimentos, essas células que você vai, essas empresas, tudo, não existiam nada disso. Você tinha que ir no banco, o gerente do banco te dava um ou outro produto e olhe lá. Começa por aí. A internacionalização começou, se eu não me engano, a Avenue, a ideia do livro foi 2017. E mesmo assim, uma gotinha d'água. O Covid foi o grande momento onde todo mundo sobrou tempo ocioso em casa, falou, meu, o que eu vou fazer? E viu esse bando de conteúdo, vou estudar investimentos. E começaram a descobrir tudo isso. Então, para muito brasileiro ainda, essa história de tipo conta fora, eu tenho 47 anos. Na minha adolescência, conta fora era bandido, político, bicheiro, jogador de futebol escondendo dinheiro. Hoje não. Todo mundo pode ter não só a conta fora, como pode ter uma offshore, uma empresa para se proteger, blindar o patrimônio. É super normal. A gente está aprendendo tudo isso. Então são todas essas barreiras que você precisa educar o brasileiro. A história da rentabilidade. Eu não vou discutir se é melhor investir em dólar ou investir em real, o que rende mais. Essa é uma discussão que ela é segunda derivada. A primeira derivada é o seguinte, olha, o Brasil é um país jovem. Não, é de 1500. Não, não é. O Brasil tem uma Constituição de 1988, o ano que você nasceu. A gente estava conversando nos bastidores, você me contou. O Brasil tem uma moeda que nasceu em 94. De 88 a 94, porque eu fiz a tarefa de casa antes do podcast, nós tivemos 5 moedas. Então você nasceu, o Brasil teve 5 moedas até chegar ao real. Você tem idade para ter visto 5 moedas do Brasil. Então é tudo muito jovem. E o mercado financeiro jovem, onde os produtos, as assessorias, está tudo surgindo. Então o primeiro processo educacional é você precisa investir. Porque o brasileiro já tem uma cabeça de, eu estou aqui há 12 anos. O americano, ele pensa lá na frente. O brasileiro, por ter uma vida dinâmica do tipo, ele vai matando um leão por dia, ele não pensa no amanhã. Porque os nossos pais, os nossos avós viveram num tempo onde, de hoje para amanhã, o dinheiro perdia 30% do valor. Uma das lembranças que eu tenho de infância é meu pai chegar do trabalho, né? Eu estava conversando, meu pai trabalhava na Bosch, o Ricardo da Alemanha, ele sabe. Ele chegava do trabalho, a gente morava em Manaus. O nosso evento era ir com meu pai no supermercado e no posto de gasolina, porque à meia-noite os preços viravam. Você chegava no supermercado, pegava um produto, tinha 3, 4 preços. Você não sabia qual era o preço do produto, porque estava toda hora tendo reajuste de preço. Essa realidade, ela morreu no plano real. Hoje, a gente fala da inflação alta, mas é 4%, 5% o IPCA. Antigamente era 200%, 300%, 500%. Então, primeiro é ensinar o brasileiro a investir. Aí ensinar para ele o que ele pode investir, o porquê que ele precisa investir. E aí, quando você está ensinando isso, você fala, inclusive, você não precisa investir tudo aqui, porque esse país todo que você já vive, ele representa hoje 1,5%, 1,2% do mundo. Então é a mesma coisa que você ir jogar uma roleta e você só poder apostar num número. E tem que torcer para esse número cair para você ganhar alguma coisa. Você não quer, você não precisa disso. Você pode jogar o tabuleiro todo. Você pode apostar nas fileiras. Como? Investindo no mercado americano, comprando dólar e investindo aqui. E aí vai entrar em várias discussões de rentabilidade. Essa é a segunda discussão. A primeira é, entenda que você não pode, as frases famosas de Warren Buffett, de Peter Lynch, colocar todos os ovos na mesma cesta. E quando a gente fala de risco, Ricardo, tem um ponto. Risco não é só o risco dos investimentos. Você tem o seu risco dos seus imóveis, do seu trabalho, da sua família. Tudo é um risco só. E tudo isso está concentrado no Brasil.
Se você não pode sair do Brasil, será que tirar um pedaço do seu dinheiro no Brasil não te equilibraria para, se de repente acontece alguma coisa de ruim, o Brasil vai muito mal, você tem um dinheiro fora que está te protegendo? Afinal, de 98 para cá, a gente foi de 1,20 para hoje 5,20 o câmbio. Na verdade, 5,15 fechou hoje o dólar Sim, comercial. Poder de compra. exatamente. Não, perfeito, não, ótimo. Mas entrando um pouquinho mais no detalhe, né, porque como você já falou no começo, né, o brasileiro ele é muito viciado no CDI, principalmente nos últimos 5 anos, né, desde a pandemia que foi de 2 para 15%, e Uhum. agora a gente está aqui na faixa de 14, né, e ele compara esse juro nominal nos Estados Unidos hoje com 3,75, né, ou 3,50, talvez vai subir um pouquinho mais hoje, né. E aí, como é que você convence esse brasileiro, né, que não tem essa experiência, que talvez entende essa questão do risco, mas pensando nos produtos mesmo, na renda fixa, por exemplo, né? Porque um bond do Treasury americano seria interessante para ele se somente rende essa taxa bem menor do que um CDI, né? É, mas ela é em dólar, né? E se a gente for olhar, uma Selic a 14% como ela está hoje, com o real desvalorizando em média 9% ao ano nos últimos 10 anos, e essa é a conta, o real perdeu praticamente 9% de valor ao ano. Esse ano ele valorizou 7%. O ano passado ele perdeu alguma coisa. Em 2024 foi aquela loucura que fechou o ano a mais de 6%. Só Sim. que no histórico, se você pega, o real desvaloriza em média. Tem um estudo do JP Morgan que eles fizeram há pouco tempo atrás, em média é 8 ponto alguma coisa. Então arredonda, se você escolhe 8 ou 9. Uma Selic de 14 é o equivalente a dólar mais 4, 4,5. Isso o governo americano está te pagando dólar mais 5 no bonde de 30 anos. Então Exatamente. a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essas comparações, porque o principal é, não adianta a gente falar de rentabilidade de investimentos. Eu prefiro trazer para coisas mais palpáveis que o brasileiro consegue entender, poder de compra. Uhum. O brasileiro hoje, e é a percepção que eu tenho, eu falo com muitos, e meu público é um público mais classe média alta, alta renda, porque é um público que está buscando uma advisory já só para investir aqui fora. Uhum. Ele é o cara que realmente ele ganha bem, e ele vê o dinheiro dele crescendo, ele tem o 1% ao mês na renda fixa dele, entendeu? Mas a conta dele não fecha, não sobra, está cada vez mais difícil. A gente usa o índice do iPhone, por exemplo, o iPhone é $1.000, $1.100 aqui nos Estados Unidos há 10 anos. Há 10 anos atrás o iPhone era R$ 3.000 no Brasil, hoje é o quê? 12, 13, uma coisa assim, né? Eu não sei os valores de cabeça. Você pega um outro exemplo, uma viagem para Disney. Hoje, para uma família de classe média, é proibitivo uma viagem para Disney quando você olha o que você vai gastar em dólar e traz para real. Eu vi já outro dia, apareceu para mim um conteúdo de Instagram de um casal mostrando eles com os 2 filhos, 10 dias entre Disney e Universal, parque, viagem, não sei o quê, foram R$ 56.000, que dá um pouco mais de $10.000. Isso sem compras, porque a Disney custa cento e poucos dólares por dia por pessoa, $30 de estacionamento, você gasta em média uns $50 por pessoa por dia de comida, você converte isso para real, são R$ 56.000. Quem que consegue gastar R$ 56.000 hoje numa viagem de 10 dias com a família? Isso é Exatamente. poder de compra. Há 10 anos atrás você conseguia. Há 12 anos atrás, quando eu imigrei, eu tive que dar saída fiscal, porque era obrigatório pelo meu empregador, na época o BTG, a dar saída fiscal, porque o meu visto era de no mínimo 2 anos. O meu carimbo na Receita Federal é 2,33. A gente está em 5,20. Quando vocês escutam falar de um dólar a 8, 9, não é uma viagem, é questão de tempo, porque o real desvaloriza frente ao dólar muito mais do que a gente percebe. É que vai o número grande muda devagarinho, mas vai mudando. Era 2, depois a gente se acostumou com 3, depois com 4. Hoje, agora, nesse momento que a gente está vai em setembro, entrando em setembro, temos eleição no Brasil em outubro, tem gente comemorando se voltar para 5, porque o medo é que se der alguma coisa errada pode ir para 6. Então a gente vai se ancorando em valores, mas isso é poder de compra. E tem Sim. uma coisa engraçada, que a gente batia muito na tecla lá na Avenue, e eu continuo batendo, eu sei que a Avenue também, que o brasileiro não percebe que a economia brasileira ela é dolarizada, porque tudo é cotado em dólar. Por isso que a gente tem um problema de inflação. Então,
a melhor forma de você se defender da inflação no Brasil é você ter uma parcela do seu dinheiro em dólar. Inclusive, tem um grande estudo da FGV feito pela Avenue e pelo Banco Itaú que mostra que a cesta de consumo da classe média, que é quem consegue investir, porque a gente também tem que ser honesto, o brasileiro, até a classe média, dificilmente consegue investir hoje por causa do orçamento apertado e do custo de vida, mas a cesta de produtos ela oscila em média 16 a 18% ao ano. Não é os 4 do IPCA. E aí eles recomendam, olha, para se proteger disso, o ideal era você ter pelo menos 20% em dólar investido fora, porque o seu poder de compra ele consegue acompanhar a reajuste da sua cesta de consumo. Perfeito. Não, e se a gente olhar, né, como você também falou, o real ele é mais novo do que eu, né, então tem 30 e pouco, tem 30 anos, eu acho, né, e desde então só perdeu 80% do valor dele frente ao dólar, né, então já teve tempo que o real valeu mais do que o dólar, né, mas muito bom, é bem isso. Aí, ô Fábio, eu queria que você desse um pouquinho do cenário hoje, macro, né, dos Estados Unidos, você que vive isso no dia a dia aí, né, presencialmente nos Estados Unidos, porque a gente vê, né, guerra acontecendo, o mundo está bem inflacionário, né, a inflação nos Estados Unidos também está acima do teto, os juros estão qu quase, ou talvez já subindo de novo, né, então, o que você enxerga aí economicamente nos Estados Unidos para o brasileiro também saber como é que estão acontecendo as coisas aí? Em relação ao cenário atual, eu acho que o único lugar que está confortável por causa de costume é o Brasil, porque a Selic de 2 dígitos ela é uma realidade desde os anos 2000. Quando você pega a Selic média de 2000 até agora, ela fica em quase 11%. A gente teve a anomalia dos 2% no Covid, mas mesmo na época dos juros zero, e é esse que foi o grande problema, que grande parte das pessoas se ancoraram no experimento nefasto que teve de 2008 até 2020 dos juros zeros no mundo, o que levou países a se endividar, empresas a se endividar, pessoas a se endividarem, e hoje a conta chegou, eh, o Brasil não acompanhava isso com juros baixos. A gente ficava rapidinho a 8%, 9%, e logo tinha que subir porque a economia chacoalhava e a inflação aparecia, e como a meta de inflação no Brasil é bem agressiva, o Banco Central tinha que agir. Então o brasileiro passou esses últimos 26 anos sabendo que os juros eram 2 dígitos. É a sensação média que todo mundo tem. Já a gente aqui não. Esse experimento dos juros zero, eles ancoraram muita gente e criaram muita irresponsabilidade, tanto que hoje o papo todo é da dívida dos países. E a preocupação com a dívida americana, que ultrapassou 40 trilhões hoje, É o isso. custo de dívida no orçamento é muito maior do que o programa de defesa, que consome 1 trilhão do orçamento americano, já ultrapassou saúde, educação. Isso é uma coisa que tem que ser endereçada. O nível de taxa de juros, eu já não acho que está um absurdo, porque olha que engraçado. Se você pega os últimos 3 presidentes do Fed, a gente teve vindo de trás para frente, agora tem o Kevin Walsh, teve o Powell, antes era Yellen, e quem assumiu em 2006, que começou tudo isso, era o Ben Bernanke. Quando o Ben Bernanke assume em 2006, a taxa de 10 anos era 4,70, 4,60 e alguma coisa. É onde está hoje. E a gente acha um absurdo esses juros, por quê? Porque a gente se ancorou com 10 anos de 1,5%, porque jogaram para juros zero, a Europa tinha juros negativo, e olha no que deu. O Esteves, lá no BTG, o legal da cultura do BTG é isso. Você vê todo mundo, você fala com todo mundo sabe seu nome. E o Esteves era muito presente, até lá na corretora, ele ia direto bater papo com a gente, ele sempre falava: juros baixos, todo sonho é possível, porque é muito barato sonhar. A hora que os juros sobem, o seu sonho fica um pouco mais seletivo, porque custa caro. E a gente está vivendo isso agora. Eu não acho, tá, nesse aspecto, por morar aqui e por ter sido abençoado de conviver com um diretor do Banco Central do Brasil durante 10 anos na BTG, o professor Eduardo Loio, eu fiquei muito bom, eu me especializei em macroeconomia e política monetária. Porque a minha função no banco era atender gringo e é olhar o macro e o fiscal e tudo de Brasil e depois o resto do mundo. E hoje eu continuo fazendo isso no meu dia a dia aqui. É, eu não acho que precisa subir juros. Nós temos muito mais sinais de uma economia enfraquecida. Pega os resultados das empresas de varejo, que tiveram bons resultados por causa de reembolso de tarifa e não de consumo. Pega todas elas reportando uma seletividade do consumidor. E um dado interessante: por mais que salários sobem, o cara não quer gastar dinheiro.
porque está com medo do que está acontecendo. Combustível mais alto por causa da guerra, essa indefinição de tarifa, eleições agora em novembro. Então, eu não vejo por que tem que subir juros. Ah, mas a inflação está 3,3, como saiu hoje o núcleo do PCI, e a meta é 2. Ela era 5 há um ano e meio atrás. Chegou a 9 em 2022 e precisou chegar em 9 para o Fed querer subir juros. Nesse momento, eu não acho que precisa subir juros. Talvez não dê para cortar, como a gente gostaria. Tem que esperar um pouco mais de sinais. Agora que saiu acalmada, porque não pode falar de tratado de paz, de cessar-fogo, foi uma acalmada nos ânimos ali no Estreito de Hormuz e o petróleo fecha hoje a $86,5, começa a sinalizar que se isso continuar caindo, pode dar uma aliviada na pressão inflacionária, a gente vai precisar ver as próximas leituras, se isso se chega para o índice, mas eu não vejo alta de juros. Eu vejo que é uma economia que não está acelerada como alguns membros do Fed falam, e esse incômodo deles em falar alta de juros tem muito mais a ver com incômodo de politicagem do que coisa técnica de manual de política monetária, onde você olha inflação e atividade e tem que tomar uma atitude. Sim. Então, nesse ponto de alta de juros, eu discordo. Eu não acho que vai subir juros aqui. Porém, é um ambiente muito mais desafiador para o presidente dos Estados Unidos, para os membros do Banco Central e muito frutífero para o investidor. Porque ao mesmo tempo que você tem uma renda fixa te remunerando bem, você tem teses muito sólidas na bolsa americana, não só de inteligência artificial, mas de vários outros setores que são atrativos. E com todo esse cenário caótico, a gente está indo praticamente para o quarto ano consecutivo de uma alta de 2 dígitos no índice S&P, coisa que historicamente é um feito, né? Porque costuma ser 3 anos bons, um ruim, e desde outubro de 22 a bolsa engatou uma primeira e não quer parar. Não, perfeito. E acho que o Kevin Warsh, inclusive, ele é um dos defensores que defende a tese que a grande onda do IA também tem um efeito deflacionário na economia, né? Porque você fica mais eficiente, você demite mais pessoas, de repente, né? Porque o que a gente viu, as grandes big techs aí demitirem bastante gente. Mas você acha isso realmente é um efeito que pode ter um efeito deflacionário na economia americana? Eu acho que mais para frente sim, nesse momento onde está todo mundo tendo que comprar tudo, construir tudo, tem uma corrida por falta de oferta, é um excesso de demanda, ele acaba sendo inflacionário em alguns momentos, mas são picos. Uhum. E as coisas vão se resolvendo. Vide que a Apple está lançando uma série de novos produtos, lançou os Mac Minis ontem, já vai agora em setembro lançar os novos iPhones, os novos iPads, com reajuste de preço, por causa de custo de memória. A Nvidia, no final de semana, avisou alguns clientes, ó, vou ter que aumentar preço porque estou pagando mais caro em algumas coisas e eu não vou sacrificar margem ainda. Então, nesse começo, e até uma coisa que o Fed tem pontuado, temos sinais de alguns picos inflacionários por causa da demanda de IA. E aí, o que é legal disso, Ricardo, é que derruba também a história de bolha. Porque bolha é um excesso de oferta com valuation muito alto que não se materializa em dinheiro. Aí é uma bolha. Eu vi isso em 2000 na bolha da internet. Eu vivi isso. Eu já estava no mercado. Agora, quando você tem um excesso de demanda e a oferta está falando, preciso de tempo que eu não tenho como te entregar isso agora, e eu estou subindo o preço que você está comprando e você está vendo, me mostra, a Nvidia acabou de reportar, receita recorde, né? Mas mesmo assim, a ação caindo, né? Mas é porque tem o fator de a gente queria mais, e aí eu quero fazer todo o desmembramento desse EPS para ver se é tudo isso mesmo. Tem o fator humano. A grande beleza do mercado, e eu tento ensinar isso para os meus alunos, meus clientes, economia, meu professor da faculdade já falava, é o conjunto de reações humanas. Não tem lógica. O humano não é lógico. Ele é emotivo, ele é desesperado, ele é eufórico, ele é ganancioso, ele é ambicioso, ele é medroso. E esse conjunto é o reflexo, vira a economia. Então, você vê que vários resultados vindo bons e as empresas mostrando guidance bom, mas o papel cai porque, não, mas eu queria mais. Aí você fala, pô, mas queria mais, cara? Foi 100% de alta. Não, mas eu queria mais, eu vou vender um pouco porque não faz sentido. Então, tem que levar por esse lado também, não pode levar tudo a ferro e fogo, e você sabe, reações de curto prazo, o cara nem escutou o call do Jensen ainda, que vai começar agora às 4:30 daqui, ou seja, acabou de começar o call do Jensen, do Guidance,
e já tá batendo no papel por causa dos números que viu do resultado. Calma, cara. Dê tempo ao tempo. Sim, com certeza. E aí, sobre a política hoje, né? A gente está vendo lá o Trump nos Estados Unidos e a política dele também, ela direciona muito para um dólar mais fraco, né? Porque ele tem essa dinâmica de fazer reshoring, né? Ou seja, trazendo empresas e fábricas também de novo de volta para os Estados Unidos, né? Fazer menos fora dos Estados Unidos. Você que mora em Texas, né? Que é uma grande indústria também, né? Óleo e gás e tudo mais. Acho que Texas hoje está bombando como a indústria como um todo, né? Uhum. Você vê isso no seu dia a dia, de fato, assim, isso tem um efeito e você acha realmente que isso vai causar um dólar mais fraco, principalmente para o brasileiro? Para o brasileiro eu não consigo prever, porque a gente tem um efeito interno do Brasil, e eu venho falando muito isso. A gente, infelizmente, o Brasil, ele tem um descolamento do cenário macro, e a gente viu esse comportamento nas últimas semanas, o DXY indo para um lado, o real para o outro, porque tem os problemas internos do Brasil, que o Brasil tem um ano de 2027, independente de quem esteja no comando, muito desafiador, de algumas reformas estruturais necessárias para poder acalmar o ânimo dos investidores e pacificar o cenário fiscal, que está bem complicado. Então não dá para falar que vai acontecer alguma coisa no Brasil, mas um dólar mais fraco vai muito em linha com o reshoring que quer se fazer, porque você precisa ter competitividade para poder produzir. E um dólar forte você mata a sua indústria local. Então, não sei o quão você lembra do começo na campanha do Trump, o Acordo Mar-a-Lago. O Acordo Mar-a-Lago era meio que uma renovação do Acordo de Plaza que foi feito com o Japão lá atrás, onde falava é dólar fraco. Eu não me preocupo com o dólar, eu quero uma moeda mais fraca, eu quero renegociar um monte de coisa com os meus aliados, inclusive, se você quer proteção, pague por ela. Eles até chegaram a levantar lá no draft do Acordo Mar-a-Lago que a ideia deles era emitirem bondes de 100 anos do governo americano em troca de defesa marítima e portuária da marinha americana para o resto do mundo. Que a turma não sabe, né? Hoje em dia é muito legal bater nos Estados Unidos, falar mal do Trump, a gente se pega muito às pessoas, Cara, mas os Estados Unidos é a polícia do mundo, as pessoas esquecem disso. Tanto que as grandes preocupações com essa guerra do Irã é acabar a munição, ter que tirar de algumas proteções lá da Coreia, da África, porque é os Estados Unidos que fazem essa proteção toda. Então isso tem um preço, sim. e esse preço, a conta chegou. A gente teve uma responsabilidade fiscal nos últimos anos aqui no mundo todo e que foi muito irresponsável no Covid aqui nos Estados Unidos, exagerou na impressão de dinheiro. A gente está falando de alguns trilhões de dólares que estão ainda em circulação e que estão gerando todo esse efeito ainda de uma inflação sticky, que eles chamam aqui, né, ainda pegajosa, persistente. E isso, inflação, para quem não entende o problema da inflação, é que ela acaba com os mais desfavorecidos. Hoje aqui nos Estados Unidos, a gente fala muito da economia em formato de K, né? Porque Isso. quem tem ativo está cada vez mais rico, a sensação de riqueza é muito grande, seu portfólio não para de subir. Então o efeito riqueza do seu portfólio, dos seus ativos é muito alto. Quem não tem ativo está vivendo com um mundo mais inflacionário e vendo o poder de compra ser dizimado, a insegurança, o medo, isso é muito ruim, porque você achata as classes desprivilegiadas e o gap aumenta demais. Uhum. E isso é uma coisa que tem que ser corrigida, porque não é uma economia saudável. Você acaba tendo um grau de desigualdade muito grande. E o dólar mais fraco, o reshoring, tudo isso é justamente ver um dado importante que saiu: recorde de lucro corporativo e atividade privada sendo o motor de novo da economia americana, que no último governo foi ao contrário, era uma economia mais do setor público financiando as coisas e gerando o crescimento. Só que o setor público não gera emprego, é subsídio, é artificial. Isso gera desigualdade. Então, leva tempo para isso acontecer. E no meio do caminho tem duas guerras, né? Porque a gente não tem só Estados Unidos e Irã. Rússia e Ucrânia é uma guerra muito ruim para o mundo. Hoje, o petróleo pode ir para $40 o barril, a bomba de gasolina e do diesel não vai diminuir tanto assim, porque você não tem refino suficiente no mundo, dado a falta das refinarias russas no cenário global, dado o problema, a gente tem muita demanda por refino e não tem capacidade por causa da guerra da Ucrânia com a Rússia também. Então é um cenário desafiador geopolítico macro e tem muita coisa para se endereçar.
Perfeito. Não, faz muito sentido. E aí, me conta um pouquinho como é que você hoje ensina seus alunos realmente fazer o primeiro passo para fazer essas alocações. Eu vou dizer no exterior, porque todo mundo acha que investir em dólar é só Estados Unidos, né? Eu sempre falo, não, os Estados Unidos é a porta para o mundo, né? Porque é o mercado mais maduro e você acessa o mercado todo. Você pode investir na Europa, na Ásia, onde você quiser, mas através dos Estados Unidos, né? Como é que você recomenda, né, fazer os primeiros passos para fazer essas alocações nas carteiras? A primeira coisa que eu falo que meu curso é um storytelling. Ele tem Uhum. começo, meio e fim de toda a preparação para você ser um investidor. Eu fui trader minha vida inteira, eu trabalhava em mesa operando o dia inteiro. E eu falo que o trader, ele vive piloto de Fórmula 1. Alta performance o tempo inteiro, tomando risco, um baita do estresse, 28 anos, cabelo branco, remédio e tudo mais, e não é o que você quer ser, porque você tem vida. O trader é pago para isso, ele é remunerado para ter esse papel. Você quer ser um investidor, então a primeira coisa que eu mostro é os princípios básicos do investimento. Arruma sua casa, arruma seu orçamento, arruma sua reserva de emergência, faz o planejamento. Eu ensino o planejamento de aonde você quer chegar, quanto você precisa para chegar e qual é a sua capacidade de alimentar esse plano para ajudar a chegar lá. E com isso a gente descobre a rentabilidade média no período que você precisa para ter o seu portfólio. Depois, o segundo passo, eu bato muito na tecla, porque eu aprendi isso na vida, a diferença de meu perfil é agressivo, eu aguento o risco. Isso é sua capacidade. Agora, vamos olhar sua necessidade a risco e vamos olhar a sua tolerância a risco, porque são três coisas diferentes. Tem gente que tem a capacidade, mas a hora que o risco aparece não tolera, tem que agir. E agora, tem o cara que acha que é uma coisa, mas ele nem necessidade de risco tem, porque a quantidade de dinheiro que ele tem hoje, a quantidade de aporte que ele consegue fazer por mês, talvez a rentabilidade que ele precisa seja uma renda fixa. Resolve o problema dele. Aí você não precisa tomar risco. Então tem toda essa construção para a pessoa entender o seguinte: esse é seu plano, feito para você, mensurado para você, com vários checks no meio do caminho, checkpoints para você poder ver se está no caminho certo. Agora vamos atrás do que você precisa colocar no seu portfólio para esse plano funcionar. Eu não sei o que você acha, mas eu, desde 2026, quando estava tendo uma aula 2016, desculpa, quando eu estava fazendo um curso de valuation na NYU em Nova York, foi quando eu conheci os ETFs. E desde então, para mim, como trader, como um cara que era regulado no banco, porque a gente é restrito a um monte de coisa, eu falei, cara, eu só preciso investir nisso. Eu monto um portfólio com bons ETFs, que vão me expor um pouco a cada coisa, faço uma coisa equilibrada e vou aportando todo mês e de tempos em tempos vou olhando para ver aquela bagunça se não precisa dar uma rebalanceada. E eu trago isso no meus ensinamentos, dos meus cursos, vamos olhar para os ETFs, por quê? Porque é fácil, você não precisa estudar empresa. E acabou de piscar aqui para mim, a Nvidia está subindo 5% depois que o mercado leu sobre os resultados de 2028, o guidance, né. Aí, o ser humano, ele muda de humor Exato, rapidinho. você vê, compraram a promessa de 28. Mas vamos montar um portfólio de ETF, um portfólio global. Você foi muito feliz no que falou. Os Estados Unidos é a porta de acesso aos ativos, mas você tem ativos globais. Você pode se expor a países emergentes, a países desenvolvidos, a teses, a setores, a fatores, a tudo por ali. Poucos ETFs para renda fixa global, poucos ETFs que façam sentido para você, vão aprender a estruturar esse portfólio, analisar. E eu faço uma coisa no meu curso que foi o que mudou minha vida. E eu trago para o curso numa linguagem mais simples, que é eu ensino sobre ciclos de mercado. Os ciclos econômicos e o ciclo do mercado. O que move os preços? Porque uma das frases que eu aprendi na minha jornada, que eu fui muito abençoado de ter grandes profissionais do meu lado, ou sendo cliente ou sendo funcionário, era que manchete, humor, mexe no preço. Alavancagem mexe no preço. Fundamento mexe na tese. Então, o que mexe o fundamento? Na economia são dois fatores: o diferencial de juros e o diferencial de crescimento. Crescimento, juros, tem um amigo que atrapalha no meio, que chama inflação. Então, aprender a monitorar isso. Com isso que está acontecendo, o crescimento está melhorando ou piorando?
a inflação está melhorando ou piorando? Por quê? Porque se os dois não estiverem em sintonia, vai ter que ter juros. Se o crescimento está piorando e a inflação está aumentando, vai ter que ter juros para diminuir a inflação para voltar a ter crescimento. Se a inflação está caindo e o crescimento está saudável, vão cortar juros, porque a inflação está caindo, você pode dar mais espaço para a economia correr. E eu dou um pedaço sobre ciclos econômicos para quê? Para o investidor, hoje, ele é bombardeado de conteúdo. Na minha época, Ricardo, quando eu comecei, eu tinha que ler a Gazeta Mercantil, que eu acho que nem existe mais, e eu comecei a ler desde a primeira edição do Valor Econômico. As primeiras 300 edições do Valor Econômico eu li de cabo a rabo, porque era obrigado a ler chegando na corretora. Depois começaram a aparecer os boletins resumidos, onde você tinha um monte de notícia. Aí veio o Terminal Bloomberg, que salvou a vida de todo mundo, que tinha tudo ali. Hoje você é bombardeado, você tem o Instagram, você tem o X, você tem o YouTube, e todo mundo faz conteúdo. E nem sempre o conteúdo que está sendo exposto é o conteúdo que é a verdade, é a narrativa que eu construo para prender sua atenção. Não preciso mentir, mas eu posso pegar dados e construir uma narrativa positiva, ou posso pegar dados e construir uma narrativa negativa. E faço um vídeo bonito, tem gente que acredita. Então eu tento ensinar para as pessoas a focar no que eu sempre aprendi. Palavra não vale nada, o que vale é o movimento de preço. Vamos olhar o preço, se o fundamento está quebrado ou não? Sim. Porque é onde está o dinheiro. Palavra, hoje todo mundo tem uma. Então, isso, para mim, é o escopo do que eu faço para ensinar as pessoas a investir para justamente se manterem racionais e não emocionadas e aí agir, né? Perfeito. E você até já antecipou um pouquinho a minha próxima pergunta dos ETFs, né? Então, é que uma classe que eu adoro também, eu faço muito ETFs com meus clientes, inclusive, assim, acho que é uma onda que está acontecendo ainda. Eu fiz até um episódio também com o Bruno Stein, não sei se você conhece, para mim, o papa dos ETFs aqui do Brasil, né? Então, foi um papo bem legal também. Queria que você explicasse um pouquinho mais aprofundadamente, porque nos Estados Unidos o mundo dos ETFs é totalmente diferente do que aqui no Brasil. Então, acho que isso também é É que no Brasil estrutural está do mercado. começando, né? Exatamente, é bem no início ainda. Por que um investidor deve, eu digo assim, seguir a média do mercado e não fazer um stock picking, né, que muitas pessoas querem fazer, porque lê no jornal, fez isso, recebeu uma dica de uma ação do amigo no churrasco, né? Então, sempre tem essas coisas aqui. Porque você não bate o mercado consistentemente. E você não precisa bater o mercado. Se você voltar um pouquinho, você vai lembrar que eu falo que a primeira coisa que eu ensino no meu curso é você conseguir mensurar no seu planejamento do que você precisa. As pessoas têm a ilusão que precisam bater o mercado, ser melhor que o mercado, é até uma coisa engraçada, um estudo que eu fiz. Tem grandes corretoras aí no Brasil que o movimento de cliente é separado no balanço do movimento do resto, e você consegue pegar a média da rentabilidade das carteiras. Num país que paga 14% para você não fazer nada, sabe quantos investidores têm uma carteira que rende 14% ao ano? Menos de 30%. A grande maioria fica a 50%, 60%, 70% do CDI, sendo que se ele não fizesse porcaria nenhuma, só ficasse no CDI, ele tinha 14% ao ano. O ETF ele vem para isso. Eu não preciso bater o mercado, eu não preciso achar outra coisa. Eu vou surfar o mercado. Por quê? O mercado consistentemente dá retornos. Ah, Fábio, não é. O S&P, se você pegar uma janela humilde dele, de 100 anos, ele te entregou 8,3% ao ano em dólar. Vão ter anos de 30% para cima, vão ter anos de 30% para baixo. A média dele é 8,3%. Você pega os últimos 30 anos, 14%. Para o episódio, eu fiz desde a data do seu nascimento, desde 88. Foi 11,3% desde 87, que eu achava que você era de 87. 11,3% desde 87. Eu vou reclamar pro meu pai que ele não colocou nada no S&P quando eu nasci, porque aí, pô. Isso, para mim, né, política à parte, isso para mim foi a jogada mais genial do governo Trump em relação a trazer a educação financeira quando ele cria a Trump Account e dá um incentivo de $1.000 para um recém-nascido. Esse cara, ele vai ser muito mais antenado porque ele vai passar a vida inteira dele sabendo que ele é dono do S&P 500. Sim. E isso, o que é fascinante no mundo dos investimentos, uma coisa que me motiva a continuar nessa jornada, é você ver a hora que a pessoa entende essa importância, o quão melhor ele fica
na tomada de decisão, no controle do seu dinheiro, na mensuração dos seus objetivos, porque ele se educa e ele entende o dinheiro, ele entende o efeito dos juros compostos, ele entende o desperdício como atrapalha o plano dele, e é fascinante ver isso. Eu sou muito a favor, eu acredito muito que o que a gente faz em termos de educação financeira hoje no país vai fazer um Brasil melhor lá na frente. Todo esse trabalho, seja de assessores de investimento, de educadores de investimento, é para o prol do Brasil, porque a hora que o brasileiro entende o efeito do dinheiro bem investido, a hora que ele entende o desperdício de gastos desnecessário, de impostos desnecessários, ele toma mais consciência. E até, se Deus quiser, para votar, vai fazer uma diferença a educação financeira na vida do brasileiro. Com certeza, com certeza. Legal, mas continuando nessa comparação, você que viveu Brasil, mercado financeiro brasileiro e americano, aonde você vê ainda, assim, claro que é totalmente mercados diferentes, né, maturidade totalmente diferente, mas é algo aonde tem muito para crescer ainda no Brasil. Para mim, um dos principais assuntos é ETF, justamente porque agora também a mesma onda é da remuneração dos profissionais, né? Então, você que também tem um family office praticamente, né, que deve trabalhar também numa remuneração FII fixo, e aqui no Brasil também está começando isso, e justamente por essa transparência dessa remuneração, surgem alocações com ETFs, com produtos mais eficientes, mais baratos, né? Uhum. Aonde você vê mais crescimento ainda comparando esses dois mercados? Eu acredito que a primeira coisa, os ETFs vão trazer um crescimento exponencial nos investidores brasileiros, porque eles vão parar de ter coisas tóxicas na carteira. Eu estou nisso há 6 anos, eu tive lá no Perini, eu tive mais de 15.000 alunos, no meu curso a gente está chegando a 4.500 alunos. Eu faço consultoria, já fiz mais de 200 consultorias e a gente pega uns portfólios que, se fosse aqui nos Estados Unidos, o assessor estava preso. É simples assim, porque é uma falta de caráter o que fazem alguns portfólios. O cara chega, e aí eu não vou culpar a corretora, porque ela não tem nada a ver com isso, mas eu vou falar os nomes, porque são as coisas que eu vejo, porque tem nome. Operação Rubi, trava de não sei o quanta, proteção de, que é tudo lixo. Lixo. Um médico radiologista do interior da Bahia não precisa ter opção no portfólio. Aliás, nenhuma pessoa física precisa ter opção no portfólio, a não ser que ele seja um cara, eu trado isso daqui, eu fiz e eu vou girar. Aí é seu problema. Agora, não, vamos fazer uma trava de alta com, eles usam aquela frase, capital garantido. Não tem nada de garantido no mercado financeiro. Nada é garantido no mercado financeiro. Qualquer coisa que tenha garantido, você foge, porque é roubada. Então, isso espantou muita gente. Tanto que você está vendo agora esse movimento todo dos últimos meses no Brasil, a indústria de fundos brasileira está falindo, né? Os multimercados estão desaparecendo, porque o brasileiro está entendendo que são produtos que são caros para o que entregam e precisam ser reinventados. E eu torço para a COI, essas operações estruturadas todas desapareçam. Os ETFs te dão uma coisa que é essencial nos investimentos, que se chama liberdade. Liberdade e liquidez começam com a mesma sílaba porque elas são idênticas. Para você abrir mão da sua liquidez, você tem que ser extremamente bem remunerado, e nada remunera. Por quê? Não vem me falar que você prefere pegar um, um pré-fixado ou uma LCA de um emissor lixo, porque ele te paga 16, 17% de juros, sendo que o governo, com liquidez, te paga 14%. 3% não vale o seu risco. É isso que o brasileiro tem que entender. Por isso que a gente volta para a parte de educação. Então, o ETF te expõe ao IPCA, te expõe a debênture, te expõe a um monte de coisa com liquidez diária na bolsa. Não quer mais, vai lá e vende. Você entende? A marcação a mercado é ao vivo, porque o título, a cotação está negociando já com a marcação a mercado. Agora, a gente tem alguns desafios no Brasil. E aí, é uma crítica, eu conheci o Bruno faz pouco tempo, a gente troca muita ideia no Zap, a gente vai se encontrar quando eu for para o Brasil, ele deve estar vindo para cá também, a gente vai se encontrar, Legal. troca muita ideia do que ele está lá, o que fazer, eu dou várias ideias, eu fico feliz que ele me escuta, mas eu acho que o Brasil tem um desafio. Eu estou desde 98 no mercado brasileiro. Não é um mercado para renda variável, porque olha quantas empresas estão pedindo recuperação judicial.
Olha quantas empresas gastam fortunas ano sim, ano não, ou no mínimo a cada 4 anos, para se adequar a código tributário que muda toda hora. E não dá para competir num país onde o custo do seu capital é 14%. Quem que prospera no Brasil? A gente brinca, né? Os amigos do rei, que pegavam dinheiro no BNDES a 6, quando a Selic era 12. Aí, meu amigo, volta para a história do Esteves do sonho barato. Dinheiro barato, você sonha com qualquer coisa. Tanto que teve um amigo do rei que está conquistando o mundo aí. O portfólio de empresa do cara é maravilhoso. Por quê? Funding barato. Você precisa de 2 funding baratos na vida para dar certo. Você tem que ser muito incompetente para pegar dinheiro barato e não conseguir multiplicar isso. Porque só de pegar barato e pôr na Selic, você já dobrava o capital. Então, a renda variável para mim no Brasil, as empresas, é muito difícil você pensar num horizonte de longo prazo. E renda variável é longo prazo. Qual que é a coisa boa? Os ETFs agora no Brasil, eles saem do Bovespa, que é um índice muito concentrado, muito incipiente, e começam a te trazer estratégias mais interessantes. Então você tem índice de qualidade, você tem ETFs que vão fazer a estratégia do Barsi, do Best, coisas assim, que podem ter uma atratividade, uma volatilidade melhor, e pode começar a ser mais atrativo para você carregar no longo prazo, mas ainda é um mercado muito desafiador pelas dificuldades da economia brasileira. Então, para mim, e não é porque eu defendo a sardinha de investir fora, para renda fixa, sensacional, porque vai dar muito mais liberdade e autonomia para o investidor e eles vão migrar com certeza pelo custo, pelo imposto, pela liquidez. Para renda variável, é um caminho mais frutífero de construção de mentalidade de longo prazo, porque amortece a volatilidade e a falta de atratividade que a Bovespa oferece. Quer ver, é o terceiro ano, eu se não é o terceiro, no mínimo é o segundo, que em janeiro é 250 mil, vai faltar papel, e agora estamos lá naquele marasmo depressivo, né, que parece fim de festa, você vê os gestores assim, amargurados, e num evento agora de eleição que vê o gringo na segunda-feira, o relatório do Morgan Stanley, olha, ou é 250 mil ou é 130 mil, você fala, caramba, meu, até eu chuto uma dessa. Não dá, É, entendeu? perfeito. E tem um detalhe, inclusive, né, para investidores, para quem investe fora do Brasil, a questão sucessória, né, que eu acho que também é um benefício extremamente interessante, porque o brasileiro normalmente não pensa nessa questão de sucessão tributária, né, para a próxima geração, né? Explica, de repente, um pouquinho como é que seria essa dinâmica com, né, fugir, entre aspas, do state tax, né, porque o Brasil tem a opção também de UCITS, né, também são ETFs irlandeses, né, como é que a gente chama, Transfer on Death, e toda essa dinâmica, como é que funciona isso, porque muito brasileiro ainda acha que, como você falou no começo, ou é ilegal, ou é desviar dinheiro, ou, né, esconder alguma coisa. Como é que você comunica isso para todo mundo? Nem tudo é um mar de rosas, né? Então, aqui nos Estados Unidos, como o Brasil não tem nenhum tratado com os Estados Unidos, isso até é uma confusão que algumas pessoas falam, que fazem assim, não, o Brasil e os Estados Unidos têm tratado, não tem tratado nenhum. O que existe é por eles todos serem da mesma regulação, que agora, da FACTA, eles não têm a bitributação. E é normal entre os membros da FACTA não ter a bitributação. Então, o que você pagar de imposto nos Estados Unidos, se a alíquota é igual ou maior, você não paga de novo no Brasil. Se a alíquota for menor, no Brasil você vai pagar a diferença de alíquota para ser a mesma coisa, mas você não é bitributado. Só que daí, como você é não residente nos Estados Unidos, o governo americano ele fala o seguinte: olha, eu vou te cobrar imposto sobre o dividendo, e para não residente é 30% retido na fonte do dividendo, mas não vou te cobrar ganho de capital. O ganho de capital você se acerta com o seu país de residência fiscal. Porém, o imposto sobre herança, o que você tiver aqui em investimentos que ultrapassar 60 mil dólares, você vai ficar exposto ao imposto sobre herança, é um imposto progressivo em alíquotas de cascata, começa em 18% e pode chegar a 40% no que exceder 1 milhão de dólares acima da isenção. Aí o brasileiro fala, a gente já tem um asco de imposto, a gente fala, eu não quero saber. Só que isso não é impeditivo. Você tem, como você falou, dois caminhos. Hoje, a gente sabe, né, que existem os ETFs domiciliados na Irlanda. Por causa de 2008, o regulador europeu falou: olha, a gente não pode investir em produtos estruturados nos Estados Unidos, não pode usar ETF. Para usar, precisa disso, daquilo. Os Estados Unidos falou: cara, não vou fazer. E aí
temos que se reinventar. A Irlanda, em 2012, hasteou a bandeira e falou: eu sou um paraíso fiscal. Põe aqui as coisas aqui que vai tudo funcionar. Eu preciso de capital humano, capital financeiro. As gestoras foram lá, abriram e começaram a listar ETFs pela Europa domiciliados na Irlanda. A Irlanda, para quem não é residente, porque isso também é engraçado, não sei se você sabe, Ricardo, mas para o residente fiscal irlandês, a Irlanda é um inferno de imposto. É uma carga tributária altíssima. Para o não residente, a Irlanda fala assim: olha, se você investir aqui, você não vai pagar imposto. Não tem imposto sobre dividendo, não tem imposto sobre herança, eu quero seu dinheiro. E aí como funciona? Para o brasileiro que não quer ter que se preocupar com o imposto sobre herança nos Estados Unidos, que não acredita que vai acumular mais de 200 mil dólares, porque a partir de 200 mil dólares começa a fazer sentido você buscar uma blindagem patrimonial, constituir uma offshore para se manter nos Estados Unidos. Pô, eu não quero isso. A Irlanda você não vai ter um imposto sobre herança. E tem uma pequena outra vantagem na Irlanda, que a Irlanda tem acordo de tributação com os Estados Unidos. Então, as empresas americanas que estão presentes nos ETFs irlandeses, elas só têm a retenção de 15% do imposto sobre dividendo. Então, para o investidor brasileiro, em vez de ter os 30% retido, ele só vai ter 15% das empresas americanas. Acaba dando uma quirela a mais de dividendo. E na Europa, porque é um lugar muito diferente, tem ETF que não paga o dividendo, vai acumulando na cota. Então, para o brasileiro é melhor ainda, você só vai ter evento tributário quando vender isso. Só que eu falo da Irlanda desde que eu comecei, em 2022, a minha carreira independente. A Irlanda tem essas vantagens, mas a Irlanda tem várias desvantagens. E uma delas é a parte sucessória. Por quê? A Transfer on Death, que é quando você, na sua conta individual, coloca um beneficiário e se alguma coisa acontece com você, os Estados Unidos reconhecem esse beneficiário e transfere os ativos para ele sem a necessidade de inventário, ou na conta conjunta com direito em vida, que é a Joint Account with Rights of Survivorship, você e a pessoa que está na conta conjunta com você, e nem precisa ser sua esposa, eu posso ter uma conta conjunta com o Ricardo, por exemplo. Se acontece alguma coisa comigo, automaticamente a regulamentação americana reconhece que tudo que está na conta é do Ricardo e não precisa de inventário. Não foge do imposto sobre herança, mas ele tem posse dos ativos no dia seguinte. É só ele provar que realmente eu parti dessa para melhor. Essa conta é americana. Na Irlanda, quando você abre uma conta, hoje Avenue, Inter e Interactive Brokers oferecem acesso para brasileiro, eles reconhecem essas contas, mas não é regulado na Irlanda isso. Então você vai ter que passar por um processo de probate, você vai ter que ter um advogado, tradução juramentada, e na hora de vender o investimento nesses ETFs, ninguém conta essa história para vocês. Então, assim, pesquisem essa parte, porque essa é a parte que bate na dor no pior momento, quando você está enterrando alguém. E às vezes você tem urgência de precisar desses recursos. Então é bom isso ser bem transparente para todo mundo. Agora, existe uma vantagem de não ter esse imposto sobre herança e de você ter um dinheirinho de pinga a mais no dividendo por causa do tratado com os Estados Unidos. Sim, muito bom, muito interessante. Fábio, cara, assim, podia falar mais uma hora aqui com você, mas a gente está já chegando no final. Mas antes de encerrar aqui, eu sempre faço o meu ritual para cada convidado. Eu queria saber 3 coisas de você. Então, primeiramente, uma dica de leitura que você recomenda, seja para investidor ou não investidor, pode ser mais do que uma. Eu separei aqui, inclusive. Oi? Eu separei aqui, inclusive. Olha só, até com visual. É. Cara, para mim o meu grande problema e que eu vejo muito com o brasileiro, e era um problema meu, por isso que eu guardo com muito carinho e fica aqui, a gente tem a mentalidade. Nosso problema é de mentalidade com o dinheiro, como tratar o dinheiro, como a gente vive numa sociedade muito consumidora, muito consumista, onde o ter é mais importante do que o ser em alguns momentos, ainda mais nesse mundo de rede social. E investir é necessário, porque ninguém vai tomar conta da gente no futuro. O Morgan Housel é um cara que escreve muito fácil para a nossa geração, para a linguagem atual, e a leitura é muito gostosa. Ele é muito famoso pelo Psicologia do Dinheiro, que foi o primeiro livro dele, mas esse daqui, A Arte de Gastar Dinheiro, que é o livro atual dele, esse último, foi um dos livros que mais me marcou. Eu sempre recomendo ele, e para quem gosta de uma pegada um pouco mais filosófica, O Homem Mais Rico da Babilônia, que mostra como desde lá de trás
ter a mentalidade certa com o dinheiro é essencial para o seu crescimento, não só como pessoa, financeiro também. Então, A Arte de Gastar Dinheiro é um livro que eu recomendo para todo mundo ler, porque realmente você vai lendo e são vários tapas na sua cara, mas te Bem, faz uma pessoa melhor. com certeza. Não, acho que um dos livros que também mais recomendo e também recebi de recomendações de outros convidados. Perfeito. A outra coisa é uma habilidade que você acha que todo mundo precisa ter, seja no mundo de investimento ou na vida como geral. Eu passei por uma situação muito difícil em 2016 aqui com a família, 2 filhos já recém-chegado, eu tinha 2 anos aqui, e o que mais me ajudou foi descobrir, dentro do estoicismo, onde eu estava buscando ajuda, que a principal missão é focar naquilo que a gente controla. Então, se tem uma habilidade que hoje, graças a Deus, eu desenvolvi bem e eu recomendo para todo mundo foca no que você controla. No que você não controla, aceita e tenta controlar sua reação àquilo. Porque às vezes a gente gasta muita energia também em coisas que a gente não controla. Por exemplo, nos investimentos, a rentabilidade. Eu não controlo a rentabilidade, mas eu controlo onde eu aloco o meu dinheiro. Foca em escolher bons ativos. O retorno em bons ativos, ele vai vir no tempo. Mas a gente gasta uma energia danada na rentabilidade. Você não controla a rentabilidade. Olha a Nvidia. Começo do Sim. podcast estava caindo, agora está subindo 5%. Coisa de uma hora, né? Perfeito. É. E por último, um conselho de vida que você dá para todos nós aqui. Um conselho de vida é esse capacete atrás de você foi do cara que eu mais admirei, mais admiro na vida, foi o cara que me moldou e eu lembro até hoje onde eu estava e o que aconteceu no dia que ele nos deixou, foi um dia muito triste. E ele tinha uma frase que sempre eu leio a biografia dele, sou fã dele, você pode ver que ele está aqui também, né? O Aqui em Seninha, cima, é, faça tudo o que você for fazer na vida, dê o seu melhor. Faça do melhor. Não faz meia boca, não faz por fazer. Se é para fazer por fazer, não faça. Porque a gente é o reflexo da nossa cabeça. E se sua cabeça te permite fazer qualquer coisa de qualquer jeito, significa que você não está aqui, você está aqui para fazer. Faça direito. Dê o seu melhor. Ele deu o melhor dele até o último segundo. Foi no limite. Infelizmente, não nos deixou muito cedo. Mas se tinha uma coisa que era admirável e a gente tinha um orgulho danado dele naquela época, porque a gente sabia que independente da situação, o cara estava dando o melhor dele o tempo inteiro. E na vida isso tem grandes reflexos. Então, é o que eu tento sempre fazer. Dê o seu melhor para Perfeito. tudo, até para as pequenas coisas, dê o seu melhor. Muito bom. Não, ótimo, gostei bastante. Fábio, muito obrigado aí pelo seu tempo, pela participação aqui no podcast. Espero que a gente consiga fazer mais gravações no futuro. Aonde o pessoal consegue te achar nas redes sociais, seu curso também, quais são os nomes? Bem, nas redes sociais você pode me achar no Instagram, Fábio Fares com underline no final. Eu não consegui só o Fábio Fares, tem um underline no final. E eu também faço muito conteúdo hoje em dia, estou muito feliz no YouTube. Também o meu canal Fábio Fares, eu faço 2 vídeos por semana, a quarta-feira acabou de sair um e todo domingo de manhã, tentando trazer um conteúdo educacional para quem quer investir no exterior com tranquilidade, com eficiência, construir patrimônio de longo prazo. Perfeito, maravilha. Fábio, novamente, obrigado. Pessoal, deixe o seu like, por favor, se inscreve no canal também e até o próximo vídeo. Obrigado.